Alô, companheirada! A TV Amaquilica vai começar com política e cultura pra conscientizar. Eu bico mesmo. A TV do coletivo Lava desvenda as fake news que os meus irmãos robôs espalham. Eu bico mesmo. Olá, a TV Maquibica chega na semana em que perto de 500 mil de pessoas já morreram de Covid aqui no Brasil, graças ao descaso do governo com a pandemia, que está longe de ser controlada por aqui. Mas mesmo assim, Bolsonaro insiste em sediar a Copa América. Pelo menos jogadores e comissão técnica não estão gostando e prometem se manifestar com um comunicado logo depois do jogo contra o Paraguai. E será que essa manifestação vai surtir algum efeito ou o Bolsonaro vai continuar imperando como fez com os militares? Temos que sempre defender a supremacia do poder civil sobre o poder militar, que no Brasil é um problema. Desde o fim da ditadura militar e na nova Constituição, os militares conseguiram um nicho ali para manter a sua tutela sobre o poder civil. Marcha, soldado, cabeça de papel, se não marchar direito. Por incrível que pareça, não vai mais preso não. Na entrevista dessa edição, Bete Costa conversa com Rosana Barroso, presidente da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Ela vai falar sobre a participação política dos jovens. Todo caminho que a gente vai leva à morte. Não pode estudar, não pode ficar em casa, não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode comer. Qual é o caminho para a juventude brasileira nesse momento difícil, né? Não só da pandemia, mas do agravamento da desigualdade no momento. A política por trás dos políticos. Hoje eu vou falar sobre a repercussão da crise militar na política nacional. O alto comando do Exército disse que não puniu Pazuello para não criar problema com Bolsonaro, mas com isso ele estava criando problema com o próprio Exército, pois a partir de agora é praticamente impossível impedir que militares da ativa participem de atos políticos e partidários. E isso é terminante e proibido tanto pelo regimento do Exército como pela própria Constituição, que tem nas Forças Armadas instituições de Estado e não de partidos políticos. Mas é isso que Bolsonaro buscou, e ele conseguiu, de certo modo. Ainda não está consolidada a subjugação do alto comando militar a Bolsonaro, mas ele vai buscar isso através de uma série de provocações aí que ele vai, e manifestações dele, envolvendo militares da ativa, tá? Para criar e consolidar essa subjugação. Mas com isso ele praticamente completa as condições técnicas do golpe. O que são condições técnicas? É a força bruta para dar o golpe. Ele já tinha isso. Ele já tinha o apoio das polícias militares, sempre teve das milícias, tem o apoio dos grupos de extrema-direita que ele armou, faltava essa subjugação do comando do Exército. Porque na cabeça dele, o modelo do golpe brasileiro, bolsonarista, é o boliviano, onde as Forças Armadas, com o Exército no meio, cruzam os braços e deixam o trabalho sujo por conta das polícias estaduais, das milícias, dos grupos de extrema-direita. Esse é o modelo dele. E ele vai começar a criar provocações nesse sentido. Por exemplo, o Mirage, ao quebrar o vidro do Supremo, disse que foi por acaso. Eu não acredito nisso. Para mim, ali é um recado dado. E ele vai criar outras séries de iniciativas e provocações, não atendendo decisões do Supremo, pagando para ver, investindo contra os governos estaduais, usando a Polícia Federal para poder abrir processo de corrupção contra governos estaduais para poder justificar a intervenção, fazer com que os núcleos bolsonaristas das polícias militares ajam de forma independente e autônoma, como foi no caso de Pernambuco, prender militantes avulsos, sem motivo nenhum, criando sempre esse desgaste, esse avanço cada vez maior e pulverizado por todos os polos da sociedade do seu projeto de golpe fascista. Agora, se ele reúne hoje as condições técnicas do golpe, ele não tem as condições políticas. Para tanto, precisa de um projeto econômico que o dele fracassou. Precisa do consenso da grande burguesia, que não existe. Parte da burguesia hoje usa os meios de comunicação para atacá-lo. Inclusive, dá ampla cobertura à CPI do genocídio, que é um caminho para o impeachment.
Ele não tem apoio, por exemplo, da classe média, que ficou claro que a classe média abandonou ele através de quê? Das manifestações recentes e do amplo panelaço nacional. E mais, não tem apoio do governo americano, que é decisivo nesse caso. Por exemplo, em 64, os militares, quando deram o golpe, tinham apoio da classe média, tinha apoio de toda a grande burguesia e o apoio decisivo do governo americano. Chegou a deslocar até uma esquadra aqui para a costa brasileira para garantir o golpe. Bolsonaro não tem esse apoio político. Portanto, um golpe nessas condições é uma aventura golpista. Significa que pode até dar certo no primeiro momento, mas não tem como se sustentar por um tempo maior. Ele vai perder e cair. E para isso, para impedir, inclusive, essa aventura golpista, nós temos que ampliar na base da sociedade a manifestação, a opinião do povo, da sociedade civil, das instituições que ainda resistem. Temos que jogar peso nas manifestações do dia 19. Temos que sempre defender a supremacia do poder civil sobre o poder militar, que no Brasil era um problema. Desde o fim da ditadura militar e na nova Constituição, os militares conseguiram um nicho ali para manter a sua tutela sobre o poder civil. E até hoje está sendo colocado. Quando pressionaram o Supremo para não dar o habeas corpus do Lula, era a tutela militar funcionando. Mas, na medida que haja uma ditadura, não é mais tutela, já é o próprio governo militar diretamente, mesmo que seja através de um pseudo-civil, que é um Bolsonaro. É isso que ele busca, uma ditadura pessoal com apoio militar. Né? Mas isso não tem futuro nas condições do Brasil e do mundo de hoje, que depois da derrota de Trump, foram os dirigentes e líderes fascistas foram perdendo terreno cada vez mais. Agora caiu o último, que é o último não, caiu um importante, que é o do primeiro-ministro de Israel, que é um sionista, que é o corrente do fascismo, que dava grande apoio a Bolsonaro. O mundo está mudando daquela posição unipolar de comando dos Estados Unidos para o mundo multipolar. Ainda não chegamos a esse ponto, mas nós estamos indo nessa direção. Não tem condições de voltar mais à situação anterior. E aí, nesse mundo multipolar, Bolsonaro não tem espaço. Ele depende de um pai fascista, que ele perdeu. Não adianta ter primos fascistas, ele precisa de um paizão fascista nos Estados Unidos. Então esse é o quadro geral, que a gente tem que cada vez mais fazer o nosso trabalho de base, mas a situação brasileira é muito crítica. Que se criou-se uma ameaça iminente de um golpe. Isso a gente tem que ter em mente. Tá? Esse é meu comentário para hoje. A EMA, na CPI do genocídio. Conselheira de Jair Bolsonaro na pandemia, a médica Nise Yamaguchi não sabe a diferença entre verme e vírus. Nós vamos explicar, doutora Nise Yamaguchi. Vírus, doutora Nise, é aquele que mata, que já matou 470 mil brasileiros. Verme, doutora Nise, é o que comanda a matança. Fora Bolsonaro! Olá, Rosana, muito obrigada aí por você ter atendido o nosso convite. Eu queria saber o que está motivando jovens como você, nesse momento, a voltarem para as manifestações de rua. Beth, obrigada pelo convite. Eu sou a Rosana, sou estudante do pré-vestibular. Estou já no caminho de entrar na universidade, quero ser a primeira da minha família na universidade pública. Tenho 22 anos e sou presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, entidade que representa todos os estudantes do ensino fundamental, ensino de jovens e adultos, ensino médio, técnico, pré-vestibular, mais de 40 milhões de meninos e meninas em todo o nosso país. Essa pergunta é uma pergunta que a gente tem respondido muito nesse último período, né? Primeiro que é um momento muito difícil que a gente tem vivido no nosso país, agravamento da desigualdade social, uma pandemia muito complicada, né? Pesquisas dizem que a humanidade não vê uma situação como essa há muitos anos, inclusive há mais de 100 anos. Então, esse momento não vem com receita de bolo, né? É preocupante para todos nós. Mas a juventude brasileira tem sentido uma sensação de sufocamento, sabe? A gente fica em casa, mas quando mora na periferia pode morrer de tiro dentro de casa. A gente sai de casa, tem risco de pegar o coronavírus e também, enfim, ter complicações também, falecer, né? Nesse momento, muitos jovens têm morrido também por conta do vírus e da pandemia. A gente vai procurar emprego, não tem emprego. A gente vai procurar comida, não tem auxílio emergencial, né? R$150. Num Brasil onde o gás custa 100, não é lá um amparo, né? De verdade, as famílias que têm passado nesse momento pelo agravamento da desigualdade social. E a gente quer estudar
E a maior parte dos estudantes brasileiros, né, estão sem acessar a educação porque não tem internet nem computador há mais de um ano, e agora anunciam um corte de mais de 770 milhões nos institutos federais e nas universidades. Ou seja, todo o caminho que a gente vai leva à morte. Não pode estudar, não pode ficar em casa, não pode sair de casa, não pode trabalhar, não pode comer. Qual é o caminho para a juventude brasileira nesse momento difícil, né? Não só da pandemia, mas do agravamento da desigualdade no momento. Então, a gente tem falado sobre isso, né? O que nos motivou aí às ruas. O ápice do ápice foi o anúncio de cortes importantíssimos, né, nas nossas instituições, que são o berço da ciência e da pesquisa, né? O que será do Brasil sem Instituto Federal, o que será do Brasil sem ciência, sem pesquisa, ainda mais nesse momento. Né? Então, para além dos estudantes que vão ficar sem escola, sem universidade, sem seu Instituto Federal, é um ataque ao Brasil, porque não há Brasil que ande para frente quando a educação anda para trás. Então, isso nos motivou a ir às ruas com muita preocupação, com muito cuidado, PFF2, álcool em gel, né? Distribuição de máscaras também, distribuição desses equipamentos. A gente tem arrecadado alimentos também, continuado as nossas ações solidárias, mas esse é um dos motivos que a gente tem ido às ruas, né, contra os cortes na educação, ou seja, a defesa de um Brasil, porque para passar por todas essas crises que eu te falei agora, né, não há Brasil que supere nada disso se a gente não tiver educação no centro do nosso debate, porque quando a gente fala de desenvolvimento social, tecnológico, econômico, soberania, a educação está no centro, inclusive a vacina, né, a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, já estuda uma vacina brasileira, e a gente acaba de receber o anúncio de cortes que podem fechar essas instituições. Então, é um ataque a todo brasileiro fechar universidades e institutos federais. Então, a gente juntou tudo isso no nosso entendimento, Beth. A defesa da educação é a defesa da vida, né? A mesma coisa, não são lutas distintas. Então, óbvio que nesse momento nos preocupa muito, a gente tem tido muito cuidado, mas defender a educação é defender a vida, né? Uma vida de qualidade, uma vida de acesso, uma vida de avanço, um Brasil vivo. Porque sem ciência, sem pesquisa não há Brasil vivo, né? Então, isso nos motivou, junto com todos esses outros motivos, a ir às ruas e continuar batalhando, né, por um caminho de vida. Nós temos tido como única resposta caminho de morte, na nossa opinião, né? Não pode, como disse, fazer nada que nos leve à morte. Então, nesse momento, a nossa alternativa tem sido lutar nas redes e nas ruas com muita segurança por vida, pão, vacina e educação pelo Brasil. Esse é o desafio que a gente tem tido nesse momento tão difícil, né? Gostaríamos tanto de poder ficar em casa, nos cuidar. Na verdade, gostaríamos de já estar voltando para as ruas, né? Se tivéssemos vacina, investimento, cuidado, quem sabe. Mas, infelizmente, não é o caso do nosso país. Então, nós temos lutado aí nas redes e nas ruas em defesa do Brasil, em defesa da vida, em defesa da educação. E tem repeteco no dia 19? Dia 19 de junho tem mais, no Brasil inteiro, contra os cortes, pelo Fora Bolsonaro, enfim, cada categoria leva a sua pauta, né? É o povo, de fato, unido aí em defesa do Brasil. A gente tem um lema aqui que começou no movimento estudantil e depois chegou a muitos outros lugares, né? Que é o vida, pão, vacina e educação. E esse tem sido o nosso lema também nas ruas. Então, dia 19 tem repeteco, tem também distribuição de máscara, tem distribuição de álcool em gel, tem doações de alimentos não perecíveis que a gente está arrecadando para continuar doando e alimentando famílias, principalmente das periferias do nosso país, e tem muita luta em defesa do Brasil. Caiu na rede? É peixe! A gente pode, com uma coisa dessa aqui, a gente vai fazer uma entrega, né? Nós está aqui trabalhando. Aí aqui, ó, interfone do S1 com defeito, por favor gritar, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Alô, companheirada! Vamos ocupar as redes, as ruas, fazer cartazes, bater panela, fazer carreata, tuitaço, vale tudo contra o genocida! Eu sou Creuza, que moro na entrada da comunidade. A sanha assassina desse miserável, desse Bolsonaro, não tem limite. Vai para a televisão, fala que está tudo muito bem, é o país das maravilhas, e aceita sediar a Copa América no Brasil. E dá conta com aval do governador do Rio de Janeiro, que é tão genocida quanto ele,
que aglomera, faz festa, todo mundo sem máscara para comemorar. Comemorar o quê? Quase 500 mil de mortos? Gente, cadê o aspecto humano desta corja? Não existe, não. E a gente é que fica aí no perigo, no alto risco. Isso é uma vergonha, uma crueldade, um absurdo. Agora, 10 delegações vindo para cá. E vacina não vem, emprego não vem, auxílio emergencial não vem. E diante de tanta gente que não tem nem mais aonde se internar em hospital, ele pega o dinheiro que tem, a verba que tem para pagar a corja genocida que fica acompanhando ele e corta a verba dos hospitais federais. Esse homem tem que ser freado urgentemente. Não é mais possível suportar esta criatura, gente. É ir para as ruas, sim, mantendo o distanciamento, todos os cuidados e gritar muito o fora Bolsonaro. Torcer para que esses jogadores realmente se recusem a participar desta loucura de Copa. Não é hora para isso. E ter a esperança, lutar muito, porque Lula voltará. Precisamos ser felizes, tá? 2022 vai ser a virada. Sarau da EMA. Correria não se vira, bobeou, eles atiram, eles nem são bom de mira, mas a ordem é matar. Se não é alvo, aniquila, porque o alvo é melanina. Pode estar com a família, menino ou menina, e na favela mais uma chacina. Necropolítica. No hospital não tem respirador nem maca, tá faltando luva e máscara. Quando é que isso vai melhorar? Indígenas exterminados, o garimpo liberado na terra que seus antepassados começaram a plantar, lamas varrendo cidades, aviso prévio da morte. Agora pensa se vale calcular e deixar a sorte decidir quando estoura toda essa bomba relógio. Isso é necropolítica, pro Estado um negócio. Democracia hipócrita, ideias tão inóspitas, água e comida tóxicas. Querem te intoxicar. Tem mais manada que gente e o governo defende. Pode tacar fogo em tudo, porque o boi tem que pastar. E muita gente doente, sem médico para cuidar. E nenhum centímetro a mais para a terra indígena. A cada 23 minutos mais uma mãe preta chora. Coração apertado e ele só foi jogar bola. Se tiver atrasado, devagar, não corre agora. A polícia não viu que era roupa da escola? Necropolítica é isso. Não te incomoda? Um baby me ensinou e eu tô espalhando agora. Cheguei falando alto e agora tô fazendo alarde. Eu espero que você entenda e faça a sua parte. Porque não vai chorar sua mãe e nem vai chorar a minha. O povo preto tá se armando com a palavra e a escrita. Pra não chorar sua mãe, também não vai chorar a minha. O povo preto tá se armando. Conhecimento é a saída. A luta continua! Eu bico mesmo. Não perca a próxima edição da EMA que Bica, com bicadas ainda mais fortes. Até lá!